Olá, meus amados, graça e paz. Estamos de volta com o nosso Porções Diárias da Palavra. Eu quero então saudá-lo, desejando as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Estamos aqui com o nosso meditação, nossa devocional. E eu quero ler aqui o texto que está revelado pela Palavra de Deus para nós em 2 Samuel, capítulo 11, no versículo 14 e 15, está escrito o seguinte: Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou para Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixe-no sozinho, para que seja ferido e morra. Amém. Então está a palavra de Deus para nós. Gostaria de dizer para você o seguinte: nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que funciona está certo. E quando nós podemos pensar nessa história, Davi, ele teve uma relação sexual ilícita com uma mulher chamada Batseba, e a partir desse contato ela engravidou, e diante dessa situação, Davi mandou chamar Urias, que era o seu esposo, estava na guerra. Urias veio. Urias, ele recusou deitar-se com a sua esposa, e Davi queria fazer um arranjo secreto para que, através desse contato de Urias com a esposa, depois que ele voltasse do período da guerra, ela estivesse grávida ou tivesse já o seu filho, ficaria tudo resolvido. Esta era a intenção de Davi. Só que Urias, ele não quis deitar-se com a sua esposa, julgando que o povo de Deus estava na batalha, seus irmãos estavam na batalha e ele não poderia fazer isso. Ele ficou aquela semana toda ali sem ir para a sua casa. Davi precisou fazer um outro plano. Davi então elaborou uma outra estratégia. Ele decidiu que mataria Urias. E ele escreve esta carta, mandou pela própria mão de Urias a carta, e quando ele chegasse diante de Joabe, haveria de acontecer o seguinte: naquele combate mais intenso, os soldados estariam se afastando, Urias ficaria sozinho, ele morreria, e assim então tudo estaria resolvido. Esta era a intenção de Davi. Davi estava fazendo uma situação dar certo. Ele queria que o seu plano desse certo. Ele queria que Urias morresse e tudo ficasse resolvido. E eu quero dizer para você que nem tudo que uma pessoa decida, nem tudo que uma pessoa faça como estratégia que dá certo, é certo. E aí você pode elaborar muitas possibilidades. Uma pessoa que faz um esquema com outra dentro de uma empresa para roubar a empresa. No primeiro momento pode dar certo o plano, pode dar certo a execução do plano, mas aquilo que deu certo não está certo. Uma pessoa pode ter uma relação ilícita como Davi, pode marcar horário, se encontrar escondido, fazer tantas coisas, mas aquilo que está dando certo, à luz da palavra de Deus, não é certo. Uma pessoa pode, em relação à questão pública, um agente público pode desviar o dinheiro através de um esquema de corrupção e pode, de fato, o plano dar certo. Mas sabemos que isto está errado. Gostaria de chamar a sua atenção, então, para as muitas possibilidades da nossa vida em que nós podemos fazer uma coisa errada, nós podemos agir de forma errada, contrária à palavra de Deus. E o resultado pode ser para nós ou para o nosso desfrute ser uma coisa que dá certo. Mas é muito importante que não só estejamos fazendo a coisa certa, não só fazendo para dar certo, mas precisamos fazer a coisa certa. E como que nós podemos acertar? Como que nós podemos fazer a coisa certa também para que ela dê certo? É justamente passar as nossas decisões e escolhas à luz da palavra de Deus. O adultério é, na verdade, condenado pela palavra de Deus. O ato sexual fora do casamento é condenado pela palavra de Deus. Qualquer esquema de corrupção, qualquer situação em que nós estejamos roubando, estejamos fazendo com que tenhamos posse de algo que não nos pertence, à luz da palavra de Deus ela será condenada. E aí nós temos que fazer as nossas escolhas à luz daquilo que Deus nos orienta como princípios eternos para a nossa vida. Então, querido, quero que Deus te abençoe para que você faça a coisa certa, para que você tome decisões certas,
para que você não esteja preocupado com que aquilo irá funcionar. Será que funciona? Será que vai dar certo? Não, se você esteja preocupado em fazer o certo, para que fazendo o certo também, assim então dê certo. É uma escolha da nossa vida. Nós podemos mentir, nós podemos nos esconder, nós podemos, de alguma forma, tentar mudar uma realidade ou tentar esconder uma situação, mas é importante quando nós podemos nos voltar para Deus e para a sua palavra, para praticar e para, de fato, fazer o que é certo. Então, que Deus te abençoe e que tudo que você estiver desenvolvendo na sua trajetória familiar, no seu trabalho, nos seus estudos, na dinâmica da sua vida, que você sempre esteja preocupado em fazer, de fato, aquilo que é certo à luz da palavra de Deus. Quero finalizar quando a palavra de Deus diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Justiça é fazer o que é certo, é andar de acordo com a justiça que vem de Deus e que pertence ao reino de Deus. Deus te abençoe. Um grande abraço para você. Eu quero convidar você para nós juntos orarmos. Vamos fazer isso? Querido Deus, Senhor amado, nós queremos, neste momento, agradecer ao Senhor pela bênção da Tua palavra para moldar e para nortear a nossa vida. Pedimos a Deus que nos ajude, não só, Deus, a estarmos fazendo aquilo que dá certo, mas principalmente que a nossa preocupação seja também fazer a coisa certa. É andarmos de forma correta, justa, piedosa, diante do Senhor e na Tua presença. Perdoe nossos pecados, nos ajude, Deus, na nossa caminhada. Abençoa os meus irmãos nesta manhã. Deus, nós rogamos e pedimos com gratidão, confiado unicamente no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz, fique com Deus.